O Conselho de Direitos Humanos da ONU decidiu votar um documento denunciando crimes de Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, e o governo brasileiro não aderiu a essa declaração conjunta, que contou logo na sexta-feira com 55 assinaturas. A decisão do Itamaraty, claro que é uma decisão do governo, né? E o Itamaraty já aconteceu de votar a revelia do governo. Esses episódios não são incomuns. Depois, claro, você tem dança de cabeças e tal, gente que perde o emprego ou é afastado daquela função porque não cumpriu com a decisão do governo. Mas o normal, o rotineiro, é que você tenha a diplomacia apenas realizando aquilo que foi decidido pelo governo. É o normal, não é? O Itamaraty não tem autoridade para tomar decisões por sua conta e risco, de acordo com suas concepções internas. Ela tem autonomia na maneira de realizar o trabalho, mas não na definição de políticas externas. Houve até um caso muito mal esclarecido, um caso em que o governo brasileiro tem evitado até, tem se esquivado de tratar do tema, o que é ruim, deveria tratar, que é o caso da maneira como o Brasil votou naquela moção a respeito da guerra na Ucrânia. Porque foi um texto unilateral, claramente imposto pelos Estados Unidos, pela diplomacia americana, e o Brasil simplesmente, alegremente foi lá e assinou. Não deveria ter assinado. Até porque há naquela nota muitas posições que são diferentes das posições brasileiras. Aquele é um texto do Departamento de Estado. Aquele é um texto da turma do Antony Blinken. Não tem nada a ver com a diplomacia brasileira. Não tem a ver com a posição a respeito da guerra adotada tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula não aceitaram aderir alegremente ali ao comboio conduzido pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos queriam uma adesão acrítica, uma adesão de quem não faz perguntas. Os Estados Unidos querem, então vamos assinar, seremos signatários. E o Brasil não topou isso, corretamente não topou. Nem no governo Bolsonaro, nem no governo Lula. Mas, infelizmente, o embaixador brasileiro na ONU foi lá e assinou um documento que era a posição dos Estados Unidos. Foi um erro grave. Aliás, um dos últimos atos, né, desse embaixador, o nome do substituto já havia sido definido. Mas nesse caso da Nicarágua, não é uma posição autônoma de um embaixador. É uma posição de governo. E é um caso com muitos aspectos. Porque a nota que foi apresentada, votada e chancelada pela maioria dos países que têm participação no Conselho de Direitos Humanos da ONU, ela se refere, repito, a crimes de Daniel Ortega. Essa é a expressão usada. Crimes. E ali está assassinato, tortura, prisão arbitrária, perseguições com motivação meramente política, coisa pesada. Muitas vezes, não é o caso, muitas vezes, potências
conseguem estabelecer um relato que se torna padrão, todo mundo aceita e sai repetindo como se aquilo fosse verdade a respeito de determinado país. Já aconteceu várias vezes. Mentiras propagadas a respeito de um governo, de um regime, de um país, elas se alastram de tal maneira e são reproduzidas acriticamente pela imprensa, e aquilo se torna algo que é recebido pela sociedade como uma verdade. Pô, todo mundo fala isso, ninguém contesta, então é verdade. E não é. Há muitas mentiras propagadas. Há estereótipos que são trabalhados ao longo do tempo. E há também mitos que são plantados pelas potências, essa ou aquela, dependendo do caso, contra esse ou aquele país, dependendo do caso. E aquilo se espalha como se fosse uma verdade incontestável. E as pessoas passam a fazer julgamentos partindo de uma informação falsa, de um conjunto já cristalizado de informações falsas. Isso acontece muito, sempre aconteceu, ao longo da história aconteceu. Agora, nesse caso da Nicarágua, não se trata de uma deliberada informação ou um conjunto de informações, conjunto que foi formado deliberadamente para ocultar o que acontece e inventar uma realidade, fazer de conta que está acontecendo isso ou aquilo quando não está. Não é o caso. Porque as denúncias partem dos nicaragüenses. Aqueles que conseguiram levar essa denúncia ao exterior. Inclusive freiras, padres, muitos que foram expulsos da Nicarágua. Nós tivemos recentemente a decisão de expulsar mais de 200 pessoas, e nós trouxemos aqui no Acontece 10 nomes daqueles que foram expulsos. E são pessoas que claramente não cometeram crime, não cometeram delitos, mas que tiveram, por decisão do regime de Ortega, sua cidadania retirada, deixaram de ser reconhecidos como cidadãos nicaragüenses e, por fim, foram mandados embora do país. Houve até a decisão do Boric, lá do Chile, de receber nicaragüenses deportados por Daniel Ortega. Aliás, dois governos que nessas simplificações, né, nesses rótulos simplificadores, são tratados como de esquerda, o Boric no Chile e o Petro na Colômbia, ambos têm chamado o governo da Nicarágua de ditadura. E têm chamado Daniel Ortega de ditador. E têm adotado uma atitude crítica e de denúncia em relação ao que Ortega tem feito. Da mesma maneira, nós vimos o Mujica, ex-presidente uruguaio, que falou claramente que não há democracia na Venezuela. Não é? O regime, hoje encabeçado por Maduro, do Maduro, se ele renunciar, se ele fugir, se ele perder o poder, ele pessoalmente, não significa o fim do regime. Ele é a cara, mas ele não é o regime, ele não personifica o regime. Ele é apenas uma face mais evidente e relevante do regime. É diferente do Chávez, né? O Chávez tinha todo o controle do Estado chavista venezuelano. O Maduro não.
O Maduro, ele é sustentado pela cúpula militar que tem interesses na sua manutenção, não é? Mas o Mujica não titubeou em dizer não, aquilo não é uma democracia, não pode ser chamado assim. É uma distopia. E há muita diferença. Às vezes as pessoas colocam num balaio só, por exemplo, Nicarágua, Venezuela e Cuba. A natureza do que ocorreu em Cuba, do regime instalado em Cuba, da maneira como se desenvolveu o regime cubano, é muito diferente do que ocorreu na Nicarágua e na Venezuela. Mas na Nicarágua, há um aspecto que chama a atenção. O Ortega, ele participou da revolução, da ação revolucionária, não era uma revolução clássica, não? Mas da ação revolucionária, que, muito por causa também da pressão internacional, levou ao fim da ditadura sanguinária, canalha, do Anastácio Somoza. E uma das vítimas da ditadura foi Joaquim Chamorro, um jornalista que enfrentou a ditadura nicaragüense com a sua máquina de escrever. Essa era a arma que ele tinha. E o seu jornal, o La Prensa. Então, com uma máquina de escrever, com um pequeno parque gráfico, uma oficina gráfica, ele enfrentou a ditadura. E foi morto. E a morte de Chamorro foi fundamental para que a pressão contra o regime de Somoza se tornasse avassaladora e ele caísse fora. Foi o fim da ditadura em 79, ele vai para o Paraguai e foi morto numa ação guerrilheira comandada por um argentino. Ele foi morto com um tiro de bazuca. Ele estava num carro blindado e um tiro de bazuca pôs fim à vida do Anastácio Somoza. Ele estava em Assunção, sob guarda do Stroessner. O Stroessner recebeu gente à esquerda e à direita. É bom lembrar que ele ofereceu abrigo e proteção ao João Goulart. Porque o João Goulart, quando houve o golpe militar no Brasil, o João Goulart foi para o Uruguai, né? Morava no Uruguai com a família, esteve um período na Argentina, só que houve o golpe militar na Argentina, o golpe no Uruguai, e ele percebeu que estava cercado, eram muitos os que queriam matá-lo, e numa viagem à Assunção, ele e Maria Tereza Goulart, eles recebem o convite do Stroessner para que lá ficassem sob a proteção do regime paraguaio. E ele fez o mesmo em relação lá ao Anastácio Somoza. Só que aí houve essa ação guerrilheira que acabou com a vida do Somoza. O regime dirigido por Anastácio Somoza, ele herdou o poder do pai dele. Era uma ditadura sanguinária, opressora ao extremo, que perseguiu, prendeu arbitrariamente, torturou, que é a mais abjeta das ações humanas, né? Torturar. Torturou e matou muita gente. E foi o pai dele um dos responsáveis pela morte do grande herói nicaragüense, o Sandino. O Sandino, com um grupo de guerrilheiros, com armas poucas e longe de modernas, ele enfrentou e resistiu por 7 anos, pelo menos, a presença de tropas dos Estados Unidos na Nicarágua. Era uma ocupação. E foram os Estados Unidos quem financiaram a ação para a morte de Sandino e para colocar no poder a família Somoza, que teve como principal, mais longevo e último representante o Anastácio.
Por isso, por causa de Sandino, um verdadeiro herói, que ali na zona rural nicaragüense enfrentou a ocupação dos Estados Unidos por 7 anos. Por isso, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, o nome em homenagem ao grande Sandino. E não era o principal elemento da Frente Sandinista, mas o Daniel Ortega conseguiu algum destaque ali dentro. E quando houve a ação revolucionária, o fim da ditadura, e os sandinistas chegaram ao poder, o Ortega se torna presidente. Mas muito rapidamente, seus companheiros de luta começam a perceber que Ortega se afastava dos princípios que norteavam a Frente Sandinista e sua revolução. E que ele tinha um projeto pessoal de poder. Não era a revolução no poder. Não eram aqueles princípios que vinham lá do Sandino e que levaram à formação da Frente Sandinista, que deveriam ser consolidados como princípios constitucionais de um novo regime na Nicarágua. Esse não era o norte de Ortega, mas um projeto pessoal de poder. Ele perde a eleição muito tempo depois para Violeta Chamorro, né? A viúva do grande jornalista Chamorro, assassinado pelo Somoza. E volta ao poder em 2007, está no poder desde 2007. Processos eleitorais são realizados, mas claramente há indícios muito fortes, né? Apontados por gente de várias partes, de que são eleições fraudulentas. Mas não é só isso. Seus antigos companheiros de luta passaram a ser perseguidos. Você pega a lista, e quando eu trouxe aqui 10 nomes dos mais de 200 deportados, pessoas que tiveram sua cidadania retirada pelo regime, você encontra lá vários que lutaram contra a ditadura de Somoza, que participaram da Frente Sandinista, que fizeram a revolução, inclusive gente que pegou em armas, que fez ações audaciosas contra o regime, contra a ditadura, e que agora é perseguida, essa gente, pelo Ortega. Padres que lutaram também contra a ditadura de Anastácio Somoza. Padres que foram perseguidos, que protegeram pessoas perseguidas pela ditadura, que bravamente enfrentaram a ditadura sanguinária, mas que também perceberam que Daniel Ortega está se tornando o quê? O novo Anastácio Somoza. Ele se afastou, ele rompeu, na verdade, com princípios do sandinismo e apostou tudo, depositou toda a força que conseguiu, inclusive nas instituições, em um projeto pessoal de poder. Tanto que a vice dele é sua esposa, né? Que é uma mistura assim, de uma figura populista com aquele misticismo que vigorou um tempo nos movimentos undergrounds, né, hippies. É uma figura assim, a esposa do Daniel Ortega. E o Ortega virou uma caricatura. Rompeu com princípios do sandinismo e passou a perseguir. Romper é um direito dele, mas perseguir gente que não cometeu crime, mas que pensa diferente dele, só isso. Até que houve um projeto para uma reforma previdenciária na Nicarágua. Projeto ruim, tirando direitos dos aposentados. Aliás, isso aí sempre
sempre provoca reações, né? No Brasil é que foi um passeio. Venderam um peixe, todo mundo aceitou alegremente o que foi oferecido, os argumentos que foram apresentados e passaram uma reforma que é cheia de armadilhas contra os trabalhadores da ativa, contra os aposentados, contra os pensionistas e contra principalmente os mais pobres. No Brasil houve pouca reação. Mas até na Rússia, quando o Putin fez uma reforma previdenciária, a popularidade dele, que estava em 86%, caiu para pouco mais de 60%, ainda alta, era 63%, 64%, ainda alta. Mas ele perdeu popularidade por causa da reforma. Na França, o pau está comendo até hoje. As manifestações são gigantescas. Aliás, com destaque menor do que o correto, do que o adequado pela imprensa brasileira. O que tem acontecido na França e no Reino Unido, manifestações, aliás, abordamos esse tema recentemente, manifestações pesadas contra o governo, tanto na França quanto no Reino Unido. Não é? E no caso da França, com um peso forte nos motivos dessas manifestações, um peso forte há na reforma previdenciária defendida pelo Macron. E na Nicarágua, o pau comeu também, o povo foi pra rua. Velhinhos, velhinhas, os estudantes aderiram em solidariedade, trabalhadores, muita gente foi pra rua contra a reforma. A repressão foi brutal. O menor número, são muitos especulados, vamos ficar com o menor, 330 assassinados, mas muita gente garante que foram mais de 1.000 assassinados. Vamos ficar com o menor número, que já é alto. O Ortega, inclusive, retirou o projeto, porque percebeu que aquilo ia provocar manifestações cada vez maiores. Retirou o projeto. Mas a repressão continuou. Por quê? Aquele movimento acabou aglutinando várias insatisfações da sociedade nicaragüense. Então as manifestações continuaram e a repressão foi cada vez mais feroz e, ao mesmo tempo, foi se sofisticando. E aí surgiram aqueles processos de Araque, pessoas acusadas de traição à pátria, de luta contra a estabilidade do Estado nicaragüense. E todos os candidatos à presidência que enfrentariam Ortega foram presos. Todos. Aí, claro, você lança um outro candidato lá, que é da sua turma, para dizer que há uma disputa. Mas os candidatos que de fato se opunham a Ortega foram presos. E agora muitos deles deportados. E deles foi retirada a cidadania nicaragüense. Uma perseguição contra padres, freiras, líderes cristãos em geral, qualquer voz que critique Daniel Ortega e sua turma. Não é mais o sandinismo no poder há muito tempo. Ortega traiu o sandinismo. Traiu os princípios da Revolução Sandinista. Agora, há um outro lado, um outro aspecto nessa história, que é a hipocrisia internacional. Porque regimes ainda mais criminosos, que matam mais em escala maior, mesmo em termos relativos, você pode considerar relativos ou absolutos, a escala é maior, os crimes são maiores, regimes que matam mais, perseguem mais, torturam mais, oprimem mais a sociedade, mais até do que o regime de Ortega, são alegremente poupados no Conselho de Segurança da ONU, inclusive pelos patrocinadores
desse texto. Então, os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Alemanha, a Espanha, eles têm tido, sem constrangimento, 2 pesos e 2 medidas, que, aliás, é uma tônica na política internacional. Há muita hipocrisia nas relações internacionais. Então há as ditaduras amigas e as ditaduras inimigas. As ditaduras inimigas eu chamo de ditaduras, eu denuncio, eu promovo sanções. As ditaduras amigas eu forneço armas. Às ditaduras amigas eu forneço dinheiro. Bom, hoje o Ocidente tem financiado até grupos nazistas, né, na Europa. Então, são 2 pesos e 2 medidas. A hipocrisia é óbvia. Mas também em movimentos que se dizem democráticos e, portanto, né, por princípio, antiditatoriais, também há essa hipocrisia. Há as ditaduras amigas, e, portanto, a elas todo o apoio, e há as ditaduras inimigas, e essas devem ser sancionadas, denunciadas, punidas. O Brasil não tem motivos para aderir a essa hipocrisia. Não há dúvida que ele não precisa, nem é obrigado, a assinar o que os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Alemanha pedem que se assine. Não são obrigados a aderir aos comboios capitaneados, comandados, dirigidos por Washington. Mas, ao mesmo tempo, não devem, por conta de alguma proximidade ou pessoal, ou supostamente ideológica, e aí é que é preciso entender as coisas, apoiar ditaduras. Proteger regimes que oprimem. Qual é o princípio? Eu tento seguir o princípio. Bom, o meu princípio é que os povos devem ser libertos. É preciso libertá-los da opressão, da exploração. Esse é um princípio? Então vale para qualquer situação. Se o povo da Nicarágua está sendo oprimido, e está, eu não posso compactuar com essa opressão. Senão eu me torno um cúmplice da opressão, da exploração, da tortura, da prisão arbitrária, do assassinato. É muito sério. Mas é preciso ter coerência, ou seja, é o princípio. O que o Ocidente tem feito historicamente é: os ditadores amigos serão poupados, a eles eu entregarei armas e dinheiro, e usarão essas armas para oprimir, para perseguir, para matar. E aos ditadores inimigos eu denunciarei, contra eles defenderei sanções e punições. Essa hipocrisia, que é predominante, infelizmente, nas relações internacionais, ela não tem de ser a baliza para a atuação brasileira. É preciso se guiar por princípios. Contra a opressão, então contra qualquer opressão. Não interessa se é do Bin Salman ou se é do Ortega. Não é? Só que essas potências ocidentais perderam
a capacidade moral de apontar o dedo, porque também elas têm se tornado regimes opressores. De outra maneira muito mais sofisticada, mas há um grande Leviatã sendo construído no Ocidente. Uma grande distopia está sendo construída. É só abrir os olhos para ver. Danilo.